E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renan, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de falar de Guerra de Sucessão Espanhola, conflito importante aí do século XVIII, que é anterior a vários outros conflitos que virão aí pela frente. Dá pra, assim, falar de um monte de coisa que vai vir pela frente após a Guerra de Sucessão Espanhola, outros conflitos, já ligados aí, inclusive, a potências imperialistas. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Março é um grande mês aqui para o canal Parabólica, é um mês que a gente está voltando aí, tem muita gente acordando aí do carnaval, então a gente tá produzindo bastante aqui. Lembrando que as fontes eu deixo aqui na descrição, as referências de onde a gente tira boa parte, ou a maior parte, ou tudo, na verdade, boa parte, não tudo o que a gente fala aqui, e também as minhas redes sociais estão no comentário fixado e na descrição também. Vamos lá falar sobre Guerra de Sucessão Espanhola. Conflito importante, gente, durou lá de 1701 a 1714 e é um conflito que envolve potências europeias. Vocês já vão perceber que a Guerra de Sucessão Espanhola é menos Espanha e mais França. Por quê? Porque o grande lance aí são as potências que se voltam contra a França. É que o ponto de partida inicial, central, o estopim que o pessoal adora chamar, vem da Espanha, ou o grande motivo vem da Espanha. Mas ele acaba sendo uma grande justificativa para as potências contrárias à França se erguerem contra a França. Tá? Mas como que é esse ponto de partida? É após a morte do rei espanhol, que era da família dos Habsburgo, Carlos II. Habsburgo, uma família que inclusive vem da Áustria, por exemplo, para vocês terem uma noção. Ele falece em 1700 e não deixa herdeiros. O Carlos II falece e não deixa herdeiros ao seu trono. Quem que vai assumir vai ser o Philippe Duc d'Anjou, francês, Philippe d'Anjou, que era dentro aí um dos personagens aí, das figuras importantes aí da linha sucessória do Carlos II. Só que o Philippe d'Anjou era neto, sabe de quem? Luís XIV. Luís XIV é o rei francês. Vocês lembram bem, é o Rei Sol que construiu Versalhes, é o que tem a emblemática frase, o Estado sou eu, sabe? Ele assume o reinado, então, Philippe d'Anjou, com o nome, então, de Filipe V. É Filipe V mesmo, né? Ele assume, sim, como Filipe V. E isso causa insatisfação, porque teve parte da nobreza espanhola que aceitou, parte que não aceitou, parte que se aliou a outras potências que não queriam um rei ligado aos interesses franceses, inclusive da dinastia Bourbon. Então a gente estaria trocando a dinastia dos Habsburgo para os Bourbon. Então isso deu uma generalizada confusão na Europa. É quase um plano aqui da sessão da tarde. E aí vocês devem estar se perguntando, né, por que esse cara, esse Philippe d'Anjou, é um dos grandes aí pretendentes ao trono e consegue. Na verdade, isso é um plano, gente, lá de Luís XIV, do rei da França, de ter, inclusive, aumentar os seus domínios, o domínio espanhol, inclusive. Só para explicar, Luís XIV, ele foi casado com Maria Teresa. Maria Teresa era irmã do Carlos II, que era o rei da Espanha que faleceu. Certo? Ele falou, então eu vou colocar meu neto aí, eu reivindico aí que o meu neto seja o próximo rei da Espanha. Só que qual que era a força contrária a isso, pensando na questão internacional? Então já entendam isso, que a Guerra de Sucessão Espanhola gerou um conflito internacional, não fica só na Espanha. Vai ser o Leopoldo I. O Leopoldo I, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que cabe um monte de ducado, de reinos. Você sabe que não existia Alemanha nesse período. Então a gente está falando do Sacro Império Romano Germânico. O Leopoldo I também reivindicava o poder na Espanha e ele era casado com Margarida Teresa, que também era irmã de Carlos II. Então o conflito de interesses está nesse processo. E aí, como eu falei para vocês, é um conflito de quem se opõe à França, essa França forte
de Luís XIV e outros que virão aí pela frente. As potências opositoras a Filipe de Anjou assumindo como rei da Espanha, ligado aos interesses franceses, formaram o que a gente vai chamar de Grande Aliança. Tá? Então existem os aliados, a Grande Aliança. As forças beligerantes, quando a gente fala em forças beligerantes, são as que estão aí aptas a atacar, que estão armadas até os dentes para poder atacar e se oporem a esse processo, né? Que vão entrar em guerra. Uma força beligerante, logicamente, você sabe, então é a França, ligada aí ao Filipe V, né? Não é mais Filipe de Anjou, vamos chamar de Filipe V da Espanha. E as outras, quem que era essa grande aliança? A gente está falando de Áustria, ali já era o Império Austro-Húngaro, a gente está falando de Inglaterra, de Países Baixos, a gente está falando de Suécia, Dinamarca, principados alemães, como eu falei para vocês, o Sacro Império, então existiam vários principados, reinos alemães, e Portugal também, que se aliou ao passar do tempo, não foi logo do início, mas Portugal se aliou ao passar do tempo. Portugal inicialmente tinha até uma relação com a França, mas depois ele adere a essa relação com a Inglaterra, é o que a gente vai ver agora. Bom, como eu já falei para vocês, essa guerra não se resume à Espanha, ela é mais ampla. Ela pega a Europa e ela chega na América, porque afinal de contas, grandes potências aqui que a gente está falando, tem colônias em disputa em toda a América, todo o continente americano, seja América do Norte, América Central ou América do Sul. Isso vai ter reflexo e a gente vai ver aqui. Então é uma guerra que fala da Espanha, tem como ponto de partida a Espanha, mas ela é maior, ela tem questões territoriais envolvidas aí. E, logicamente, que questões territoriais por quê? Por princípios econômicos. Então, por exemplo, se a gente pensar na Áustria, a Áustria temia que essa aliança entre Espanha e França aumentasse o seu poder, as suas fronteiras ainda mais na Europa. Inclusive no norte da Itália, que realmente não existia país Itália, também existiam reinos, ducados, repúblicas, né, cidades-estado, mas que aumentasse regiões de interesse do Império Austro-Húngaro, regiões de interesse da Áustria. A Inglaterra, por exemplo, ela era uma rival já de muito tempo, desde fins da Idade Média, ela rivalizava com a Inglaterra, se a gente pensar em guerra, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, e também disputavam, um ponto importante nesse caso entre Inglaterra e França, é que Inglaterra e França estavam numa disputa árdua e acirradíssima de colônias na América. Lembrem-se que Inglaterra e França formaram-se enquanto Estado Nacional em relação a Portugal e Espanha, um pouco tardio, e também a França chegou um pouco antes, mas a Inglaterra principalmente teve uma colonização na América tardia. A França teve lá os seus corsários na América do Sul, na América Portuguesa, logo foram expulsos, logo quando eu falo logo nas primeiras décadas, mas também disputavam territórios na América do Norte, né? E Portugal, como eu falei para vocês, e aí a gente pega a história do Brasil, que é interessante, Portugal tinha relações com a França. Só para vocês terem noção, vou fazer aqui uma obra que é muito importante, eu deixo aqui na referência, mas aí é uma obra que fala dessa relação de Portugal, é o que eu sempre gosto de usar, e é muito confiável, é muito importante, que é o Nelson Werneck Sodré, que fala lá sobre as razões da independência. Portugal tinha sim uma relação, inclusive, com a França, mas, olha lá, Portugal em 1703 adere aí à Grande Aliança por conta da Inglaterra, por conta de uma aliança econômica maior com a Inglaterra. E vocês estão cansados e cansadas de saber que aliança é essa. É um acordo econômico chamado de Tratado de Methuen, assinado lá por James Methuen, ministro das Relações Exteriores britânicas, mais conhecido, muito mais conhecido como Panos e Vinhos, que é aquele tratado onde Portugal vende o seu vinho, o vinho do Alto Douro, mais barato para os ingleses, e a Inglaterra vende seu tecido, né, a sua produção têxtil, pré-revolução industrial, mas já manufatureira, para Portugal, que Portugal precisava demais. Portugal estava em crise por conta da crise da cana-de-açúcar, o ouro estava recém-descoberto, ainda não sabiam da abundância, estavam em processo, estava tendo guerra por causa do ouro,
ainda, ia ter uma guerra entre paulistas e portugueses, né? A guerra dos Emboabas, 1705, 1707 a 1709. Então Portugal fala, pô, a gente está meio que dependendo aí da venda do nosso vinho para a Inglaterra e vamos comprar o tecido dele que a gente precisa, o tecido da Inglaterra. A Inglaterra tinha um interesse de endividar Portugal, porque ela não precisava tanto desse vinho de Portugal, como Portugal precisava de produtos manufaturados ingleses, mas ao mesmo tempo a Inglaterra também se olhou muito bem para essa compra do vinho português para poder quebrar a economia francesa, porque a Inglaterra comprava vinho francês e falou assim, ó, vamos parar de comprar vinho francês e começar a comprar vinho português, porque a gente prejudica a potência, a grande potência produtora que é a França. Então olhem só onde que a gente está chegando. É o que eu sempre falo para vocês, história, tem que conectar ponto. Conecta um no outro, vai encaixando, vai falando, poxa, olha só onde que a gente chegou, olha onde que a gente consegue chegar. Isso é história, isso é muito importante. Essa guerra se inicia com sucessivas vitórias francesas, até mesmo porque já foi uma grande vitória colocar o Filipe de Anjou, Filipe V no trono. Então você tem sucessivas vitórias francesas dentro de território europeu. Só que é possível dizer sim que com a entrada de Portugal na guerra, começa a se ter um equilíbrio. Portugal não era a maior potência nesse período, mas ainda assim era uma potência importante que tinha uma boa parcela, inclusive, da América, né? Então você tem um maior equilíbrio das forças. E aí a Grande Aliança consegue, inclusive, conquistar Gibraltar, inclusive vocês conhecem o famoso Estreito de Gibraltar, aquela relação, aquela quase conexão entre a Península Ibérica e o norte da África, Marrocos atualmente, e aí entra em território espanhol, conquistando inclusive Barcelona e Madrid. A Inglaterra conquistou, olha só. Como eu falei para vocês, essa guerra não se resume também só à Europa. Na América você tem conflitos na América do Norte, no Caribe, certo? E também conflitos na América do Sul, envolvendo inclusive o Brasil. Para vocês terem noção, a Espanha passa a dominar a colônia de Sacramento. Você sabe o que é a colônia de Sacramento? Eu fiz um vídeo recente falando dos acordos e tratados do Brasil que modificaram o mapa do Brasil até a gente chegar à atualidade. Procurem aqui no canal, é um vídeo recente. A colônia de Sacramento foi fundada por portugueses. A Sacramento, o atual Uruguai, está no Uruguai, naquele tempo não existia o Uruguai, né? E a colônia de Sacramento é assim, você atravessou ali o rio, você está, inclusive, aí você tem Buenos Aires, você tem a Argentina. A Espanha dominou a colônia de Sacramento porque Portugal, inclusive, tinha interesse na bacia do Rio da Prata, a região rica, inclusive, em prata, né? E também uma região muito boa, inclusive, para pecuária também. A Espanha foi e dominou, sabe? Conseguiu pegar essa região que foi fundada por portugueses, a colônia de Sacramento. A resolução desse conflito se dá mediante forças. As forças da Grande Aliança acabaram sendo até muito mais preponderantes do que as forças se a gente pensar em França e Espanha. Na verdade, a Grande Aliança era uma grande guerra de aliados que tinha algo em comum, que era a rivalidade com a França de alguma maneira, certo? Porque não queriam que a França crescesse em território. E o fim desse conflito se dá com a resolução aí de alguns tratados. A gente fala basicamente em dois, que são os tratados de Utrecht, realizados nos Países Baixos. Para quem não sabe, a gente está falando de Netherlands, a gente está falando de Holanda. Ai, que chique, está falando de Netherlands. Está falando de Holanda, Países Baixos, né? O território europeu passa a se modificar com isso. Vamos lá. A França, ela recebe Alsácia. Vocês sabem que Alsácia e Lorena depois, né? Vão ser disputas aí nas prévias da Primeira Guerra Mundial e durante a Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra mantém inicialmente o seu controle em Gibraltar. Na América, isso aí a gente vai ser mais perceptível. A Inglaterra fica com a maior parte das colônias da América do Norte.
A gente vai ter outras guerras depois, logicamente, que vão ainda tentar resolver mais conflitos. Mas na América do Sul é interessante pensar, porque a gente tem aí, se a gente pensar em 2 tratados de Utrecht. No primeiro tratado de Utrecht, eles são seguidos, tá? Eles são em sequência. Portugal reconhece a Guiana Francesa, ao norte da América do Sul. Reconhece a Guiana Francesa como território francês. E mais ao sul, agora no segundo Tratado de Utrecht, aí Portugal lida diretamente com a Espanha. Portugal, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar a colônia de Sacramento, que a gente falou agora há pouco, depois ele vai perder lá na frente. Tá? Ele vai recuperar a colônia de Sacramento, que estava sob domínio dos espanhóis, tá bom? Então a gente tem modificações no mapa, Europa, América também. Mas a essa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando, pô, mas e o Filipe V, o Filipe de Anjou? O que ficou? Ele ficou no trono espanhol? Ficou. Pois é, ele ficou no impasse, porque houveram aí imposições da Grande Aliança e pelos tratados ao Filipe V. Falou, ó, vocês não têm tanta força assim não, porque a gente tem mais forças beligerantes contra a França e contra a Espanha. Então, qual que era o impasse? Ó, você ou um ou outro. Ou você fica na linha sucessória do trono francês, que ele era o segundo da linha sucessória do trono francês, pela dinastia dos Bourbon, pós-morte aí de Luís XIV, ou você fica com o trono espanhol. Os dois você não vai poder. A gente não vai deixar, porque senão essa guerra vai continuar. E aí falece lá o Luís XIV, e aí reduz a força, o apoio que ele tinha. E aí ele inicialmente não aceitou, falou, não, vou manter os dois, eu quero a linha sucessória do trono francês, e eu quero continuar como rei da França. Isso para os países, as forças beligerantes opositoras, era um grande problema, porque isso representaria definitivamente, se é que já não existia isso, mas definitivamente França e Espanha terem o mesmo rei. E 2 potências no contexto europeu do século XVIII. E aí, ele encurralado, ele abdicou da linha sucessória francesa, após a morte de Luís XIV, e outros também da dinastia Bourbon, e ele continuou como rei de Espanha, tá bom? Então ele ficou só como rei da Espanha, abdicou aí o seu direito à sucessão francesa. Então uma coisa que é importante para a gente fechar, vocês perceberam que a Espanha não é um pano de fundo, ela é importante, a crise sucessória espanhola é importante, mas ela não se limita, sabe, só a crise sucessória espanhola. A gente acaba falando mais de França e as forças beligerantes opositoras, ao crescimento francês, ao domínio francês da Espanha. Então é uma guerra que está muito mais relacionada à França do que à própria Espanha, certo? Então ela não se limita só à questão sucessória interna espanhola. Agora, uma coisa importante, ela define, inclusive, a Guerra de Sucessão Espanhola. Ela define para a gente algo que já vinha acontecendo, na verdade, desde a Revolução Gloriosa, desde Oliver Cromwell, na Revolução Puritana, definindo a Inglaterra como uma grande força lá em 1650, 1651, 52, 53, como uma grande força marítima, né, que a gente fala sobre a Marinha Britânica ser muito forte ao longo dos séculos. Mas agora a gente está olhando para a Inglaterra e está vendo realmente nascer o grande Império Britânico, que ao longo do século XIX, ao longo do século XX, vai destruir o mundo, vai dominar boa parte, uma porcentagem significativa do planeta. Tá? Então a gente está vendo nascer e crescer essa força do Império Britânico, já ganhando colônias na América contra a França, já destruindo os planos aí de Luís XIV, reis franceses na Europa, e tendo o poder, isso que é interessante de se pensar, o poder de aglutinar outras nações ao seu redor, certo? Como foi o caso de Portugal com o Tratado de Método de 1703. A força da Inglaterra, nesse caso, usando um exemplo desse recorte em relação a Portugal, é tão grande
que faz Portugal se manter de joelhos para a Inglaterra ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, aí entrando no Brasil ao longo do século XIX, a vinda da família real, quando uma outra grande força francesa emerge, como Napoleão Bonaparte, e onde se pensava agora é o fim da Inglaterra. Não foi. Ela conseguia manter forças ali ao seu lado, por conta de banqueiros, por conta de questões econômicas, por conta de força da sua própria marinha. E quando chega no século XX, o século XIX, o Brasil atolado com a Inglaterra, em dívidas, em relações econômicas, independência econômica. Século XX também, os chamados funding loans, que são os empréstimos que o governo brasileiro na Primeira República pegava de banqueiros, famílias de banqueiros britânicos. Ou seja, a gente está vendo surgir aqui com mais força o que a gente vai chamar de Império Britânico. Então essa guerra diz muito mais sobre outras potências do que sobre a própria Espanha. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essa aula e, mais do que tudo, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!